Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais momento de fé, momento de esperança. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para juntos orarmos mais uma vez, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Prezados, antes de orar por você, com você e por todos de sua família, gostaria de ler a palavra de Deus. Hoje a minha Bíblia, gente, está aberta no livro de Lucas. Eu gostaria de ler a palavra de Deus. Na verdade, eu gostaria de ler com vocês Lucas, capítulo 2. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 2, do verso de número. Capítulo 2, verso de número 25 ao 30, tá bom? Lucas, capítulo de número 2, verso 25 ao 30 diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que lhe não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Interessante essa passagem bíblica que fala sobre Simeão, um homem que era justo e piedoso e aguardava a consolação de Israel, e finalmente ele vai ver o Messias. É Jesus que foi levado ao templo pelos seus pais para ser apresentado ali segundo o uso, o costume da lei, deveria proceder desta forma. Eles levaram Jesus ao templo e este homem estava ali esperando. E observa que a espera deste homem, por nome Simeão, já de idade, né? Esse homem, a espera dele nunca foi em vão. E eu aprendo que a espera em Deus nunca é em vão. A espera em Deus nunca é em vão. Simeão esperava há anos pela consolação de Israel e não desistiu. Muitos desistem no meio do caminho, não é? Não aguenta o processo de espera. Mas quem espera em Deus nunca perde tempo, gente. E eu costumo dizer que quem espera em Deus nunca perde por esperar. Então o tempo de Deus não atrasa, o tempo de Deus, sabe o que faz com a gente? Nos amadurece. Então, espera em Deus, porque esperar em Deus nunca é em vão. Amém? Então não desista, aguenta firme. Outra questão aqui, o texto vai dizer que ele tinha um coração justo e piedoso. E este coração justo e piedoso atrai o que, pastor Vanderlei? Revelações de Deus. O texto diz que Simeão, ele era justo. Simeão, ele era temente a Deus. Então, antes de receber uma promessa, ele já cultivava um caráter diante do Senhor. Então, antes de Deus revelar algo grande, ele trabalha em quem somos. A vida interior, ela abre portas para experiências espirituais profundas. Amém? Então, irmão,
Um coração justo e piedoso atrai revelações de Deus. Então, continua aí esperando e temente a Deus, tá? Um coração piedoso, porque Deus tem coisas grandes para revelar em nós e através de nós. Outra questão que observamos aqui, o Espírito Santo ele guia aqueles que o honram. Aqueles que o honram, o Espírito Santo guia estes. 3 vezes o texto vai destacar o Espírito, né? Que o Espírito estava sobre Simeão, que o Espírito revelara, que o Espírito o conduziu ao templo. Observa que do versículo 25 ao 27 vai falar sobre o Espírito Santo. Amém? 3 vezes vai dizer sobre o Espírito Santo, por 3 vezes. Sabe o que isso significa? Que este Senhor, ele tinha uma vida sensível ao Espírito Santo. E uma vida sensível ao Espírito Santo não vive por impulsos, mas vive por direção. Deus, ele fala, Deus, ele revela e Deus conduz passo a passo. Ele faz isso. Amém? Outra questão que descobrimos aqui é que Deus cumpre promessas específicas. Deus cumpre promessas específicas. Simeão, ele recebeu uma palavra. Ele não morreria antes de ver o Messias. Amém? A palavra que ele recebeu é que ele não morreria sem antes ver o Messias. Ou seja, uma promessa. E se Deus fez esta promessa, Deus ele cumpre esta promessa. E Deus cumpriu. Exatamente o que Deus disse se cumpre. Então, a fidelidade de Deus não é geral. A fidelidade de Deus aqui é pessoal. O que Deus promete a você, Ele cumpre na tua vida no tempo certo. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. No tempo, no momento certo, Ele cumpre na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Outra questão, aqui no versículo 27, o texto vai dizer que e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para com ele procederem segundo o uso da lei, ele vai tomar nos braços. Ou seja, ele estava no lugar certo, na hora certa. E aqui, isso foi obra do Espírito Santo. Amém? Simeão, ele é guiado ao templo justo no momento exato em que José e Maria chegam com o menino Jesus. Quando permitimos que o Espírito Santo conduza os nossos passos, coincidências se tornam providências de Deus para as nossas vidas. Na verdade, não foi coincidência, né? Ali foi Jesuscidência mesmo, né? Ali foi, de fato, uma ação do Espírito Santo na vida de quem decidiu acreditar. Se você decidir acreditar, olha, você vai ver o que de fato vai acontecer na sua vida. Amém? Então, se permita hoje a ser conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Outra questão aqui, reconhecer Jesus é o maior privilégio da vida. Enquanto muitos viam apenas um bebê, Simeão, ele viu, sabe quem? O Salvador. E ele o tomou nos braços e o adorou. A verdadeira espiritualidade é enxergar Cristo, onde outros enxergam apenas o comum. Fé revela o extraordinário nos detalhes. Amém? Então que você possa deixar Deus agir na sua vida de uma maneira toda especial neste dia de hoje. Amém? Então, quando vemos a fidelidade de Deus, o coração encontra descanso.
A paz verdadeira nasce do nosso encontro com Cristo. Houve o cumprimento da promessa, Deus gera paz profunda na vida de Simeão e aqueles que ali estavam. Outra questão, Simeão não teme morrer, ele está agora em paz porque encontrou a razão da vida, que é Cristo. Então, ver Jesus muda a nossa perspectiva de vida e também da morte. Quem encontra Jesus não teme o futuro. Quem encontra Jesus, ele redefine a identidade, ele redefine o destino e o propósito. Amém? Pense nisso. Jesus traz salvação para todos, sem distinção, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É o que Simeão está dizendo. Cristo não é salvação apenas para alguns, ele é a promessa de Deus para toda a humanidade. Então a fé nos permite ver antes de acontecer plenamente. Ele viu, os olhos dele viu. Fé é enxergar o que Deus prometeu, mesmo ainda em forma de semente. Ele viu Jesus ainda em forma de semente. Eu quero orar por você, sua casa e todos de sua família, mas eu quero aqui agradecer a Deus e também a todos os irmãos que estiveram ontem em nossa igreja, fortalecendo vidas. Recebemos bastante visitantes ontem, né? Inclusive, quero agradecer aqui a irmã Maria do Carmo, ela também, e parte da família, que é grande, né? E o Zaqueu, gente, já tinha muito tempo que eu não via o Zaqueu. O Zaqueu acompanha as transmissões com a irmã Maria, praticamente todos os dias eles acompanham as orações, e ali em Baunilha, né? E ontem nos fizeram uma visita. Obrigado. Deus abençoe. Um grande abraço aí para a irmã Maria do Carmo, também o Zaqueu, e também Deus abençoe a Rosiane Teles, seu esposo, também o Wallace, o Brian. Deus abençoe a família que estava ali, parte da família, que são muitos, que estavam ali ontem, nos prestigiando e cultuando a Deus conosco naquele culto tão abençoado. Deus abençoe vocês, tá bom? Agradeço de coração a todos vocês, inclusive a todos que nos honraram ontem, que estiveram conosco ontem no culto da saudade. Eu confesso que Deus nos surpreendeu, né? Nesse culto, Deus nos surpreendeu. Às vezes nós esperamos, a expectativa está baixa em cima, né, daquilo ali, do culto, né? Já que não é um culto que costumeiramente fazemos, mas uma multidão estiveram presentes em nossa igreja ontem. E Deus abençoe. A Catiúcia estava lá também, né? Deus abençoe a Catiúcia. Também estava lá adorando a Deus conosco, e tantos outros irmãos e irmãs que estiveram conosco, tá bom? Deus abençoe. E você que não esteve hoje pela manhã em nossa igreja, você está convidado para estar logo mais também à noite, tá, gente? Porque logo mais, a partir das 18h30, nós vamos receber mais uma vez. Ele esteve aqui, muitos não estiveram, né? E Deus usou ele poderosamente. Se acompanharam depois, né? Ah, se eu soubesse, eu tinha ido na igreja. Pois é, pastor Solivan vai estar com a gente hoje novamente, no horário das 18h30. Ele e a sua esposa, sua casa estará com a gente. Também no início da campanha Caminhando em Vitória, tá bom? 3 domingos é a última campanha deste ano de 2025, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Dito isso, eu quero orar com você. Eu disse até que seria breve hoje aqui, né? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todos sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu me coloco diante de Sua presença em oração. Em primeiro lugar, eu peço que perdoe os meus pecados e que permita tocar os céus por meio da oração, por meio deste clamor. Mais uma vez, Senhor, que oportunidade maravilhosa, que bênção o Senhor nos proporcionou de poder estar aqui mais uma vez para orar, para clamar, para suplicar ao Deus vivo e poderoso. Pai, eu passo para os teus cuidados todos os meus irmãos, as minhas irmãs, os filhos, as filhas que estavam por aguardar este momento tão maravilhoso, um momento de oração, um momento de clamor, de súplica, momento de conversa com o Senhor. Que privilégio, meu Deus, que privilégio o Senhor nos deu. Ó Pai, que bênção é poder estar, ó Deus, na Sua presença. Que bênção é poder estar diante de um Deus que criou os céus e a terra. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nesse dia, ó Pai, eu suplico ao Deus que criou os céus e a terra, o Deus que jamais perdeu uma batalha, o Deus que jamais perdeu uma guerra, jamais o Senhor perdeu uma guerra, jamais o Senhor perdeu uma peleja, jamais. O Senhor sempre tem estado conosco, o Senhor sempre tem nos abençoado, o Senhor sempre tem manifestado o poder em nossas vidas, através de nossas vidas. Eu louvo a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, obrigado pelos livramentos, obrigado pelos livramentos, obrigado pela proteção, obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nós e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo nesse dia, nesta hora, eu suplico neste momento, meu Pai, e estou crendo na vitória do Senhor. Eu estou crendo numa ação do Senhor, uma ação do Espírito Santo em nossas vidas nesse dia. Pai, abençoa cada pedido, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa, sim, Pai, cada um dos Teus filhos que aqui estão, das Tuas filhas que aqui chegaram, ó Deus, e estão orando comigo, conosco, neste momento, nesta oportunidade que os céus nos concedeu aqui agora. Eu repreendo todo o mal, eu expulso todo o mal e eu declaro sobre a vida de cada família, de cada pessoa, de cada lar, de cada pedido, eu quero declarar neste dia, nesta semana, vitória, Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu quero declarar vitória. Eu quero declarar que os Teus filhos não morrem sem antes
sem antes ver o cumprimento da sua promessa. Não morre. Os teus filhos não fecham os olhos sem antes ver o cumprimento da promessa. Assim como Simeão esperou a tua promessa com fé e perseverança, nós também colocamos diante de ti tudo aquilo que ó Deus, que está no nosso coração, os nossos pedidos, as nossas dores, nossos sonhos, projetos, batalhas, sim, as nossas esperas, nós colocamos nos teus cuidados. Deus, aqui tem muitas pessoas como Simeão, esperando há muito tempo por uma resposta, esperando uma cura, uma porta aberta, uma direção, uma mudança na família, uma restauração emocional, um milagre financeiro, há uma libertação, um recomeço. Assim como o Senhor honrou a perseverança de Simeão, honra também a fé dos teus filhos, mostra que a espera em ti nunca é em vão, fortalece os cansados, renova a esperança dos que sentem que o tempo passou e reacende o fogo da fé no coração daqueles que já choraram demais. Visita, Senhor. Assim como o Espírito Santo estava sobre Simeão, revelando e conduzindo, pedimos, Espírito Santo, dirige cada internauta, guia decisões, ilumina caminhos, abre entendimento, que eles estejam no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Livra de armadilhas, de escolhas erradas, de alianças perigosas e de portas que parecem boas, mas não são tuas. Conduze-os como conduziste Simeão, com suavidade, com precisão, com propósito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, Simeão reconheceu Jesus mesmo quando ele ainda era um bebê apenas. Dá aos internautas, a cada um de nós, um coração sensível para reconhecer teu agir, mesmo quando as respostas ainda não, ó Deus, são pequenas, iniciais ou discretas. Que cada pessoa que possa ver Jesus em meio às lutas, nas pequenas vitórias, na provisão diária, na força que recebem a cada manhã, que Cristo seja visto, sentindo e abraçado na vida de cada um que ora comigo aqui agora. Eu oro, Senhor, derrama essa paz sobre cada internauta, paz para alcançar os seus objetivos, paz para acalmar a ansiedade, paz para silenciar pensamentos confusos, paz para curar feridas emocionais, paz que não depende de circunstância, mas da presença de Jesus. Que essa paz possa invadir casas, quartos, celulares, hospitais, prisão, cadeias. Sim, Pai, em nome de Jesus eu clamo. Eu oro, abençoa, protegendo esta família da violência, da injustiça, de acidentes, de doenças, do mal visível e invisível. Livra de medo, perda, ataques espirituais e preocupação excessiva com o amanhã. Assim como o Senhor sustentou Simeão por toda a vida, até o cumprimento da promessa, sustenta também a cada filho teu, até ver o milagre que espera. Deus, nós oramos, ó Deus, pelas promessas do Senhor. Deus, Tu és fiel, o que o Senhor prometeu vai cumprir, eu creio. O que o Senhor falou não voltará atrás, assim como Simeão viu a promessa diante dos seus olhos, que cada internauta veja o cumprimento daquilo que vem de Ti. Fortalece a fé para que ninguém desanime antes da hora. Tu és o Deus que não esquece, não falha e não muda. Teu tempo é perfeito, a Tua palavra é eterna, Senhor. Senhor, consagro cada internauta
e cada pedido colocados diante de Ti. Que a mão do Senhor toque, cure, restaure, direcione e transforme. Que cada um viva experiências profundas contigo, cheias de direção, de revelação e paz, assim como Simeão viveu. Deus, dai-nos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima semana, abençoado por Ti. Eu peço nesta hora e quero lhe agradecer. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados para a glória do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Amém? Isso. Quem é de Colatina, hoje, início da campanha Caminhando em Vitória, presença do pastor, na verdade, né? Pastor Solivan estará conosco, tá, gente? Você é o nosso convidado especial. Ele e a sua esposa vai estar presente. Estaremos iniciando essa campanha com vocês hoje. 3 domingos, com propósito, na verdade, né? É um propósito que estamos fazendo com Deus de 3 domingos. De manhã já aconteceu, vai acontecer agora também à noite. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus desde agora para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Obrigado aqui a mãe, a dona Turca, mãe do Oséias. Obrigado pelo doce. Gente, ela mandou doce de cacau pra gente. Obrigado, dona Turca. Deus abençoe. Chegou direitinho, excelente. Parabéns, obrigado. Grande abraço para o Oséias aí também. Todos vocês aí na Barra do Triunfo. Deus abençoe vocês.